Fala pessoal, tudo beleza? Bora para mais uma análise e fechamento de mercado. Hoje, segunda-feira, dia 13 de maio. E começando aqui então com o dólar, tá pessoal? Esses são meus trades no dólar, sendo eles uma compra, onde eu tentei montar uma posição, uma venda e depois um stop reversão. Eu acabei então estopando aqui e virando a mão na ponta compradora, saindo aí com cerca de 25 a 26 pontos. Mas qual seria o viés para hoje no dólar, tá pessoal? Esse viés, aqui no canal oficial do Telegram, eu envio para eles um mapeamento antes, onde eu informo que o mercado ele viraria comprador acima dessa região de 73, tanto que eu marco aqui que se rompesse, ia gerar deslocamento. Caso contrário, ele ia testar essa resistência do 78.6, utilizando os dois últimos dias anteriores como trade range. Já na ponta vendedora, tínhamos aqui uma LTB vindo lá de trás, onde o mercado ele trabalhava em um terceiro ou quarto toque. Entenderia então que se o mercado ele perdesse essa região de mínima desse dia aqui, ele poderia gerar um deslocamento até essa faixa de preço aqui embaixo. Já no viés direcional, eu informo para o pessoal o seguinte: viés direcionado às 9, neutro com drives divergentes, indicando um balanço entre altas e baixas. E fala aqui o seguinte, que a gente também pode ter dificuldade de negociação nessa primeira ou segunda hora de mercado, onde poderia configurar um Search and Destroyer. Só que no caso de hoje, ele forma para nós aqui um padrão de cunha, que eu já vou falar para vocês. E também eu falo aqui para observar o preço, se ele engata a tendência acima do 5173, ou se ele perdesse a mínima daquela região do mapeamento que eu citei, ele poderia gerar deslocamento na ponta vendedora. E aqui também aviso, tá pessoal? Ficar de olho nos níveis de mais ponto 30 e menos ponto 30 da variação. O que seriam esses níveis, tá? Esses níveis, pessoal, eu utilizo aqui no meu gráfico, numa tela de 2 minutos, no outro layout aqui, que é o seguinte: eu entendo que se o dólar ele perde a região do ponto 30, tanto positivo quanto negativo, ele pode estar engatando uma tendência de alta ou de baixa. Entre eles, entendo que o mercado é um pouco mais neutro. E eu utilizo essa variação também para fazer o peso das minhas correlações lá, para entender qual que é o viés do mercado para aquela hora. Então, esse sentimento de mercado que eu tenho, eu faço ele toda vez que o mercado vai virar hora. Ou seja, 5 para as 9, 5 para as 10, 5 para as 11, 5 para as 12. Então, a cada virada de hora, eu faço esse sentimento de mercado para aquela hora, para entender qual que é a direção para onde o dólar pode estar se movimentando perante as outras moedas, se ele está neutro, se ele está em alta, se ele está em baixa. E esse viés ele só é cancelado se ele tiver uma notícia de alto impacto naquele momento. Então esse viés ele é cancelado até aquele horário da notícia, e se eu entrar a partir daí, seria para algum evento técnico configurado dentro do meu mapeamento. Dando zoom aqui então, pessoal, o que eu fiz hoje? Eu acabei fazendo uma montagem de posição onde eu comprei aqui, depois eu comprei mais um pouco aqui, mais um pouco aqui, e inteirei minha mão nessa região. Foi quando então estopo nessa região, entendo que o mercado ele pode perder essa região de 50% de FIBO. Então essa região de FIBO nada mais é do que essa perna de tendência aqui. Então aqui era uma região de 50%. Então eu acreditei que ele iria perder essa região de FIBO e buscar a região do 61.8 até gerar um deslocamento para baixo. Por quê? Ele perdeu essa faixa de preço que é desse dia 9. Então voltando aqui, pessoal, o mercado ele configura para mim uma cunha. Só que antes disso eu tento uma venda nessa região com a mão pequena e depois eu acabo estopando aqui. Foi então um trade que eu acabei citando, que é o trade de stop reversão, onde eu estopo a mão que eu tô e já viro na outra ponta. Então eu acabo comprando nessa região e encerrando o dia aqui, pagando os dois stops que eu levei e ficando ainda no lucro. Então o mercado ele bate na região de 73, acaba não rompendo, que é quando eu falei que se perdesse o 73 ele iria gerar deslocamento. Então o mercado ele não perdeu a região de 73, foi quando então acabei encerrando o trade nessa região e o mercado acabou morrendo aí num contexto mais lateral, bem estreito aqui no final do dia. E o que eu espero do dólar para amanhã? Observem, temos as médias entrando em uma trap zone. E o que seria então trap zone? É quando você tem o preço do mercado trabalhando entre médias móveis sem direção definida, mas aqui você tem uma configuração da 500 apontando para cima e as 200 por cima da 500. Essas médias lentas dão a entender que o contexto do dólar é comprador, por conta dessas médias lentas estarem apontando para cima. E nessa trap zone, enquanto ele não sair dessa região, tome cuidado, porque aqui o mercado pode triturar bastante stop loss. Já aqui no 15 minutos, temos o mercado também em trap zone, temos aqui no caso a 200 exponencial rompendo a 500, ou seja, a gente tem o mercado querendo se configurar em uma espécie de mastro bandeira. Então se romper essa resistência dessa região basicamente com volume, podemos ter o mercado vindo buscar essa resistência, fazendo um pré-rompimento, rompendo um pós-rompimento, aí teríamos um realinhamento pelos 5 minutos e 15 através de médias móveis, e você teria então o mercado gerando deslocamento. Já aqui então nos 60 minutos temos aqui uma outra trap zone, ela é configurada pela média de 200 aritmética e a média de 200 exponencial. Por baixo tem a 50 vindo buscar o preço, possivelmente o mercado pode vir ancorar nessa 50 para daí continuar o seu deslocamento. Mas por hora o mercado está trabalhando em um range. Sendo assim, então, no diário, o que temos aí? O mercado entrando em uma configuração que eu já citei no fechamento de semana passada, que ele poderia formar para nós aqui
barras de spinning tops ou dojis, então você entende que o mercado está em um contexto flat. Eu informei sobre isso lá na quinta-feira do fechamento de quinta, acabei não conseguindo fazer sexta, mas estou fazendo hoje para vocês. Então se vocês pegarem o fechamento de quinta, vocês vão perceber que eu cito essa configuração, onde o mercado não perde nem máxima nem mínima, ou poderia até violar, porém fechando para nós aí padrões de spinning tops ou dojis. Nesse caso, então, podemos ter uma continuação dessas médias, a menos que o mercado perca com força essa região de resistência, perdendo os 73 que eu citei, para gerar deslocamento para níveis superiores. Alvo, no caso, você tem uma média de 500 aí do diário em 5.346. Agora falando um pouco do índice, tá, pessoal? Olha só o mapeamento que eu envio lá então. Esse aqui é o gráfico de índice. Eu imagino ele trabalhando em uma região de neutralidade, ou seja, o mercado lateral entre essa faixa de preço e essa faixa de preço aqui embaixo. Tem uma LTA aqui em cima que dá para nós uma resistência cruzada, porque o mercado ele rompe essa LTA, voltaria a trocar polaridade nessa região de resistência, então me dá uma confluência a mais do que o mercado poderia defender aqui e voltar a cair, ou defender suporte e voltar a testar a resistência. Aonde eu imaginaria o deslocamento? Seria nessa região rompendo essa faixa de preço, trocando a polaridade, iniciando seu deslocamento, ou na mesma coisa na mínima, perdendo essa faixa dos 128.400, trocando a polaridade, iniciando seu deslocamento até essa faixa dos 127.500. Aqui então, pessoal, executo uma primeira venda nessa região, onde acabo dobrando minha mão, tenho minha saída na região de fechamento e depois eu acabo comprando nessa região e enchendo a mão nessa região, onde eu acabo batendo a parcial e depois eu acabei finalizando o trade nessa região. Por quê? Porque ela perfurou 50% dessa barra aqui, que eu até considerei que poderia ser uma exaustão. Então finalizei esse trade comprador aqui nessa região depois de ter batido parcial aqui em cima. E depois eu até tento pegar exatamente onde eu falei para vocês que poderia rolar defesa, uma venda. O mercado ele vai até um pouco a favor, volta e eu saio no 0 a 0. Porque eu já tinha feito o dia no dólar, já tinha feito também dia no índice, então acabei não querendo arriscar. Mas o viés ele seria certeiro, porque depois o mercado acaba pagando até a região de Fibo, de 61.8 dessa perna de alta. Vamos projetar aqui para a gente ver? Olha só, topo, fundo. Perceba que o mercado até passa um pouco da região de 61.8, então foi bem válido essa região. Então o preço acabou trocando a polaridade, testando a região do 78.6 em cima de uma faixa de preço. Então teve três confluências que fizeram com que o mercado gerasse esse deslocamento na ponta vendedora. Mas agora, então, o que eu espero do índice, tá, pessoal? Jogando meu outro layout de médias móveis, perceba que ele também está em uma região de trap zone. Só que diferente do dólar, está entre as médias de 50, 200 exponencial e 200 aritmética, com uma resistência aqui com a média de 500 apontando para baixo, ou seja, a memória do índice ainda é vendedora. Perceba então que foi uma quarta confluência essa média de 500 aqui. Lembrando também que a gente está trabalhando dentro de um range. Esse trade range ele é configurado entre essa faixa de preço que eu citei e essa outra aqui embaixo. Então 80% do tempo o mercado ele pode trabalhar dentro dessa região. Voltando aqui nos 5 minutos, vocês entendem que o mercado está então dentro de uma trap zone até que ele perca 500 ou as 200 por baixo. Aqui no 15 minutos temos ainda a configuração da trap zone com a 200 por cima e a 500 por baixo. Isso dá a entender que pelo 15 o índice ele ainda é comprador. E nos 5 minutos você tem o índice ainda vendedor, porque a 500 está por cima. Mas você tem que entender que na hierarquia dos tempos gráficos o maior sempre manda no menor. Então sendo assim, jogando por 60 minutos, perceba, a 500 está por cima das duas de 200, mas a 200 exponencial está aqui travando o preço, mas também entrando em funil. Então aqui você tem a 500 apontando para baixo, a 200 vindo aqui afunilando o preço. Então imagina o índice que se ele não perder essa faixa aqui para cima e gerar deslocamento, ou essa faixa gerando deslocamento para baixo amanhã, teremos um índice aí um pouco mais arranhado novamente por conta desse funil de médias móveis dos 60 minutos. Agora observando aqui o diário, perceba que ele ainda se mantém em uma trap zone, onde as duas 200 estão por cima e a 500 por baixo fazendo o preço. Então temos a 9 nessa região, a 20 por aqui, a menos que tenha uma notícia fazendo com que perca essas médias tanto para cima quanto para baixo, você terá o mercado fechando, como eu citei também no dólar, entre spinning tops ou dojis nessa região, dando para nós uma configuração de mercado lateral. Bom, eu acredito que seja só isso. Essa foi minha análise de mercado tanto para o índice quanto para o dólar. E amanhã a gente está de volta. Valeu!